Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, que é a Psicologia do Richard H. Henneman, da coleção Psicologia Contemporânea da Livraria José Olímpia Editora, 7ª edição. Esta obra aqui, ó. Vamos lá. A obra em si. Durante o século anterior, os filósofos haviam discutido a possibilidade de estudar a mente humana pelos métodos científicos de laboratório. A declaração formal do status da psicologia como ciência natural, na forma de um laboratório experimental, foi consequência de 3 desenvolvimentos, 2 dos quais ocorreram durante o século XIX. Todos os 3 contribuíram poderosamente para o acúmulo de teoria e metodologia que permitiu ao Wundt escrever um livro intitulado Princípios de Psicologia Fisiológica, e criar um laboratório destinado exclusivamente à investigação experimental dos fenômenos mentais, especialmente percepção sensorial, associação e tempo de reação. O primeiro dos antecedentes intelectuais da psicologia experimental já foi praticamente considerado em nossa breve discussão das teorias filosóficas da mente no período de 1600 a 1850. A abordagem de Wundt, a psicologia, foi significativamente influenciada pelo ponto de vista dos filósofos empiristas, sem o qual dificilmente teria sido possível a um cientista ou filósofo conceber a transformação da psicologia em ciência experimental. O segundo desenvolvimento foi o aparecimento da fisiologia, particularmente o estudo dos órgãos dos sentidos, dos nervos e do cérebro, como ciência experimental. A terceira contribuição essencial para a nova psicologia de Wundt foi a combinação peculiarmente feliz da indagação filosófica com a investigação experimental, que veio a ser conhecida como psicofísica. Uma vez que já consideramos as teorias psicológicas da filosofia empirista, vamos mencionar resumidamente as contribuições da fisiologia e da psicofísica para o estabelecimento da psicologia experimental. No início do século XIX, a ciência havia progredido até o ponto em que tanto o espírito intelectual da época como os métodos apropriados de estudo tornaram possíveis a investigação em laboratório dos processos corporais envolvidos na percepção que o homem tem do mundo. Experimentos foram realizados para estudar a maneira pela qual os órgãos dos sentidos, como os olhos, ouvidos ou aqueles localizados debaixo da pele, funcionam quando estimulados por energia luminosa, ondas sonoras ou objetos em contato com a pele. Tais experimentos sobre a sensitividade exigiam algum tipo de resposta à estimulação experimental. Algum tipo de movimento muscular poderia ser escolhido como medida das reações animais com seres humanos. O procedimento usual era a pessoa em estudo relatar ao experimentador o que sentiu como efeito da estimulação quando se tornou consciente de estar sendo estimulada por uma luz, som ou pressão aplicada à pele. O fato de os fisiólogos dos sentidos utilizarem relatos de observadores humanos relativos à sua consciência da estimulação experimental mostrou-se de grande significância para o aparecimento da nova ciência da psicologia, pois assim se abriu um caminho para estudar a mente no laboratório. Outra área de interesse da nova ciência da fisiologia dizia respeito à estrutura e funcionamento do cérebro. Influenciada no início do século XIX pela estranha e efêmera teoria frenológica, A frenologia é a teoria que afirma que serem as capacidades e traços de personalidade indicados pelo tamanho relativo do tecido cerebral em diferentes áreas da cabeça. O contorno da cabeça iguala esses morros e vales subjacentes, porém, medindo-se cuidadosamente a topografia da cabeça, pode-se avaliar traços dominantes dos indivíduos, tais como combatividade, cautela, cobiça, respeito, jovialidade. A frenologia foi objeto de grande discussão, se não de aceitação, no início de 1800. Geralmente ela é associada a seus 2 principais defensores, o Gall, que viveu entre 1758 e 1828, e o Spurzheim, que viveu entre 1776 e 1832. Uma breve explicação da frenologia pode ser encontrada na história da psicologia experimental de Boring. Então, a investigação das funções cerebrais logo conduziu à teorização sistemática, depois à observação clínica e, finalmente, à experimentação de laboratório no final do século. Em meados do século XX, os experimentos da fisiologia cerebral parecem evidenciar algumas das mais importantes aberturas para o estudo da aprendizagem e das desordens mentais. O interesse dos fisiólogos do século XIX, a natureza da atividade nervosa, particularmente a velocidade de condução do tecido nervoso, conduziu a teorias e experimentos que ficaram incorporados à história da psicologia experimental.
Os nomes dos pioneiros da fisiologia, cuja pesquisa conduziu diretamente à fundação do primeiro laboratório de psicologia, são numerosos demais para serem mencionados nesta breve exposição do assunto. Não obstante, o grande físico e fisiólogo alemão Hermann von Helmholtz, que viveu entre 1821 e 1894, é considerado como um dos psicólogos experimentais pioneiros por suas brilhantes investigações sobre a fisiologia da visão e da audição, bem como pelas descrições e explicações da percepção sensorial, visual e auditiva. A importância dos progressos do século XIX no campo da fisiologia do funcionamento sensorial e nervoso dificilmente pode ser subestimada pela nova ciência da psicologia, pela nova ciência da psicologia. O conhecimento e a metodologia de laboratório dos fisiólogos dos sentidos foram essenciais para Wundt planejar o primeiro laboratório de psicologia. Dessa data em diante, a psicologia fisiológica constitui um componente significativo da psicologia experimental. Descobertas recentes a respeito dos mecanismos e processos cerebrais relativos à motivação, aprendizagem e provavelmente desordens mentais prometem revolucionar nosso pensamento a respeito desses velhos aspectos do comportamento humano. O terceiro desenvolvimento que conduziu à fundação do primeiro laboratório de psicologia, uma área de investigação e teoria conhecida como psicofísica, é um assunto complexo demais para ser considerado num capítulo introdutório de um livro de psicologia geral. Os experimentos de psicofísica envolvem as relações entre as características da estimulação física, por exemplo, ondas de luz ou de som, e a sensação resultante ou a percepção consciente, por exemplo, brilho, cor, sonoridade. Estas últimas eram consideradas no século XIX como processos que ocorriam na mente e, portanto, inacessíveis à investigação experimental pela ciência. Entretanto, se experimentos de laboratório cuidadosamente controlados demonstrassem a existência de relações estáveis entre as características da estimulação e as qualidades resultantes da experiência sensorial, era possível argumentar-se que esses processos mentais poderiam ser estudados cientificamente em termos de estimulação física que lhes dera origem. Entre os mais importantes estudos pioneiros da psicofísica estavam aqueles preocupados com a menor ou a mais fraca estimulação perceptível e com a menor diferença capaz de ser percebida entre duas fontes de estimulação, por exemplo, duas luzes, dois tons, duas linhas ou dois pesos. A fisiologia experimental e a psicofísica experimental pareciam propiciar uma solução para o dilema do dualismo cartesiano, ou seja, que os eventos mentais são inteiramente distintos dos eventos físicos. Se nossas experiências conscientes de luzes, sons e pesos são dependentes das características da estimulação física e de processos fisiológicos demonstráveis dos órgãos dos sentidos, nervos e cérebro, ambos os quais são eventos mensuráveis no mundo físico da matéria, então os eventos mentais são suscetíveis à investigação de laboratório e, por conseguinte, vem a ser possível uma ciência da mente. Experimentos sobre relações psicofísicas constituíram uma grande parte da pesquisa no laboratório de Wundt, e ele acreditava-se um pioneiro na ciência, na nova ciência da mente, uma afirmação que nunca foi seriamente contestada. Em suas abordagens do problema da psicologia, Wundt seguiu as doutrinas da filosofia empirista e não as da filosofia racionalista. Deu ênfase à percepção sensorial como área principal de experimentação, procurava reduzir as percepções complexas a elementos mais simples de sensação e imagem, e esperava estudar os princípios de associação através dos quais os elementos mentais se combinam e se sintetizam para formar experiências complexas. Finalmente, acreditava que os processos fisiológicos dos órgãos dos sentidos e do cérebro eram acompanhamentos essenciais das atividades mentais. Na verdade, a psicologia experimental primitiva era uma descendente intelectual da filosofia empirista. Então, é isso aí, né? Esse é um trecho dessa obra. Espero que vocês tenham curtido, né? Gostado do conteúdo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho, guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe seus comentários e o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer os mais de 3.000 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que eram outro por conta de conteúdo outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, que eles compartilhem os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube ou outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.